Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao Outspoken Market. Leandro Guerra falando. Na aula de hoje, nós aprenderemos a fazer este belíssimo gráfico aqui, ó. Dá uma olhada. É conhecido muito popularmente aí na internet como chart race, né? Porque é como se fosse uma corrida do gráfico, muito comum com os bar charts, ou seja, o gráfico de barras, que eu acho bem legal, mas no nosso caso do mercado financeiro, o gráfico de linhas do retorno é bem interessante. Então agora a gente vai se aprofundar no código para você entender como você pode chegar nesse tipo de resultado e depois, naturalmente, customizar para aquilo que seja do seu interesse, beleza? Lembrando sempre que os códigos estão sempre disponíveis para download no outspokenmarket.com. Lá no curso de Python para finanças quantitativas gratuito, você tem acesso a todo o histórico também, tudo aquilo que você quiser. Então a gente começa com o bar race, né? o de barra propriamente dito. Tenho até que renomear o nome aqui, porque não é só bar race, eu coloquei o line também, o de linha. Você vai ver que para fazer tudo isso, nós precisamos adicionalmente ao tradicional Matplotlib, Pandas e Yahoo Finance apenas da biblioteca Bar Chart Race para o respectivo gráfico e depois para o gráfico de linhas é mais simplificado porque a gente pode fazer diretamente no Matplotlib usando isso daqui, ó, o método animation, tá? Que a gente chama aqui as animation para você conseguir fazer. Vai ver inclusive que ele gira muito mais rápido. E para mim, visualmente, fica mais bonito. Então, certifique-se que você tem instalado, tá? Tá aqui o códigozinho comentado para você ver. E aí, sem muito, né, o que pensar, você faz aqui um array com os tickers dos, né, papéis que você quer. Então, coloquei aqui uns 10 que vieram na minha cabeça do Ibov, tem até o lixão aqui da Magalu. E depois a gente pega um ano, mais ou menos, um pouco mais de um ano, de janeiro, até porque por fins da aula, né? Esse código aqui vai levar mais ou menos 1 minuto e alguma coisa para rodar, não pela performance em si do computador, mas para poder gerar toda a animação. Então, um ano aqui fica um tempo razoável. Se você quiser, você bota isso para fritar, voltando aí 10 anos, aquilo que for do seu interesse, tá bom? Então, a gente não precisa pegar todos os dados do DataFrame, a gente só precisa do Adjusted Close. Lembrando que a biblioteca do Yahoo atualizou e agora você precisa adicionar esse carinha aqui, ó, Alt Adjust False e Multilevel Index igual a false também para você consertar, entre aspas, aquilo que não é um problema, é só uma atualização, onde ele volta um DataFrame com multi-índice. Então aqui você remove essa opção, você tem a compatibilidade total com os códigos anteriores aqui do nosso curso e puxa naturalmente só o Adjusted Close. Se você não fizer esse cara aqui, você tem que fazer um filtro do índice e você tem que usar só o Close, não Adjusted Close. Beleza? Tem um outro vídeo aqui no canal explicando isso. Então a gente baixa os dados, remove se tiver algum NA, calculamos, tá? Quando a gente faz dados ponto percentage change e a gente baixou em dados todos os tickers do nosso array de ações, ele já vai calcular automaticamente de todas as colunas, assumindo que todas as colunas contêm aquilo que a gente puxou, apenas o adjusted close. Por isso que a gente pode fazer dessa forma, sem ter que especificar o nome de cada papel. Depois, acumulamos os retornos, né, em modo composto, com o método cumprod e multiplicamos por 100 para ter a variação percentual. Para não haver nenhuma dúvida, a gente acumula esses retornos e o primeiro elemento a gente define como zero, porque não tem em teoria o dado anterior no DataFrame, então o primeiro dia é zero. Começa todo mundo no zero, portanto. Arredondamos para duas casas decimais aqueles retornos. E depois a gente começa aqui aquilo que é de fato. Vocês vão ver que eu deixei aqui extremamente bem comentado para vocês, todos os pontos. Então, do BCR que nós importamos aqui, do Bar Chart Race, a gente tem o método Bar Chart Race, muito criativo, onde a gente passa como data frame os retornos acumulados.
Desses retornos acumulados, a gente dá um nome para o arquivo, que eu chamei aqui de Barace Retornos IBOV, que são as principais ações do IBOV. Tá? Você pode fazer um MP4, um vídeo, ou você pode fazer um GIF também. Tá? E ele vai ficar gerando ali em loop, vai ser bem menorzinho. Tá? Se você deixar known aqui, no caso, você vai rodar ele na própria célula do Jupyter. Mas é legal que a gente possa fazer isso daqui, compartilhar, e depois você vê na sua máquina, né? Número de barras daquele gráfico. Então, vai aparecer esse cara aqui. Não sei se você já viram aqueles que cresce PIB, produção e etc., que às vezes um dos ativos sai fora, tá? Ele é delimitado com isso daqui. Então, curiosamente, no nosso caso, curiosamente não, intencionalmente, a gente tem 10 ações e a gente vai ter 10. Tá? Se você fizesse com 20 ações, ele sempre pegaria apenas as 10 primeiras, por causa do N-bars. Depois, a gente tem aqui, ó, steps per period, que é o número de frames interpolados em cada linha do data frame. Meu Deus, Leandro, o que é isso? Tá? É o passo. Não sei se você já viu como eram feitos aqueles desenhos da Disney, qualquer desenho animado no passado. Então você tinha frame por frame. Então, folha por folha, o cara desenhava, o desenhista ia lá, cada passinho do boneco no desenho. Aqui é a mesma coisa. Então, cada período que você tem, ele vai ter 10 frames, ou como se tivesse 10 folhas de animação. Então, quanto maior for esse número aqui, naturalmente maior vai ser o seu arquivo, maior o tempo de execução e mais suave é a transição. Beleza? Controlada por esse fator aqui de period length, que é o comprimento em tempo do frame em si, do período em si. E aqui a gente vê que nós temos 500. 500 o quê? Milissegundos, ou seja, meio segundo. Tá? Mas sempre aqui, você não pode vir aqui por 0,5 para dar meio segundo. Não, vai ser 500 para ser, porque o padrão é em milissegundos. Então, se você quiser 1 segundo, vai ser 1000. Tá? E assim sucessivamente, tá bom? Então, esse cara, period length, com o steps per period, dá o tempo total da animação e, vamos dizer assim, parte, né, daquela qualidade, suavidade de um modo geral, tá bom? Depois você tem um título, tá? E o CMAP, que é a paleta de cores. Então pode ser qualquer uma que o Matplotlib reconheça, você pode jogar aí no Google na documentação do Matplotlib, tá? Então tem Tab 10, 7.2, Viridis, qualquer coisa que você quiser, tá? Então, eu já rodei, você viu aí que deu 1 minuto e 23. Eu vou rodar esse cara de novo. Enquanto eu mostro para vocês, deixa eu achar aqui o arquivo, de como é que fica o resultado final. Deixa eu, inclusive, só minimizar o meu VS Code para poder aparecer certinho ali a janelinha, tá? Porque ele vai abrir aqui, eu tô com 2 telas. E ele está carregando aqui o carinha rodando, eu não vou conseguir abrir o arquivo, né, Leandro? É claro. Então, vamos esperar ele aqui. Enquanto ele está rodando, a gente começa com o outro. Eu esqueci de tirar esse cara aqui, tá? Que é a redundância nas bibliotecas, você não precisa. E aqui a gente vai para o Line Chart Race, para ficar bonitinho, né? E vamos colocar aqui no código também um markdown do bar chart race. Aí fica muito claro para quando você pegar também o código completo, tá bom? Mais 20 segundos ele vai. Enquanto isso, a gente tem aqui. Aqui eu já sofistiquei, tá? Aqui intencionalmente eu já faço uma sofisticação maior, porque eu acho mais legal do que o bar chart. Até porque, por nosso caso dos retornos, o bar chart, você colocar a parte negativa dá um puta trabalho e tem ativo com retorno negativo, enfim, né? Não acho que é a melhor opção para ser bastante sincero. Já no line chart, eu acho que fica bem mais agradável, bem mais interessante. E como que você vai fazer? Primeiro eu defino aqui não só as ações do IBOV, mas eu coloco a Nasdaq, coloco o SP500, coloco o dólar em frente ao real e coloco aqui o Bitcoin, para a gente ter aí uma gama, uma mistura grande de ativos de um modo geral,
tá bom? Comentado para vocês, mesma data de início e data de fim, tá? Mesma história do Yahoo, drop o NA, calcula os retornos, aí aqui começa um pouquinho diferente, tá? Aquilo que a gente tem diferente aqui, e acho que ele acabou de rodar o Race, vamos ver como é que ficou. Ó, tá? Ops, esqueci de minimizar o VS Code. Agora sim, vamos passar para cá. Vocês vão conseguir ver bonitinho como é que ficou, tá? Aqui, ó. É legal, mas eu acho que tem uma aplicação específica, tá? Que você possa fazer esse cara, né? Se você não tiver dados negativos, eu acho que é melhor fazer esse tipo de coisa no bar. Então você já sabe aqui como é que funciona sem nenhum problema, tá bom? Fica bem legal, é legal de ver esses negocinhos aqui. Você brinca com as cores, a paleta e etc, tá bom? Então esse aqui é o gráfico de barras. Voltando ao gráfico de linha, a gente deixa um nível de sofisticação maior. Você pode fazer exatamente a mesma coisa para o cara lá de cima, tá? Enfim. Cor ativos. Então eu fiz aqui um dicionário. Lembra que o dicionário ele recebe a duplinha chave e valor. Então a chave é o nome do ativo e o valor é a cor em hexadecimal. Você vai no Google e coloca paleta de cores hexadecimal. Vai abrir um monte de site bacana que te dá todas as cores. Você olha a cor que você quer, copia e cola o códigozinho hexadecimal aqui. Tá? Então, coloquei um vermelho queimado para Petrobras, um verde para Vale, o azul do Itaú, um azul petróleo escuro para Nasdaq, um amarelo para o SP500 e as demais cores aqui e a laranjona para o Bitcoin. Então, eu crio esse dicionário. Depois, o que a gente precisa? Como aqui está meio embutido o processo no Bar Chart Race, aqui é um pouco mais manual, porque a gente usa o animation, tá? do Matplotlib, entendeu? E esse animation exige que você faça alguns passinhos a mais na mão, mas não é nada complicado. Quais são esses? Primeiro, eu inicializo a figura, que é o Canva, é o quadradinho, tipo esse onde você está me vendo aqui na tela, onde eu vou ter um tamanho ali 12 por 12 e a resolução de 200 dpi, mais do que suficiente para um gráfico de linha, tá bom? Crio aqui um array vazio lines, que é onde eu vou ter a linha de cada ativo, e o labels, que é onde eu vou colocar o texto com o ticker do ativo. Lembra que no gráfico de barras ele fica ali na coluna à esquerda. A gente vai fazer ele agora acompanhando a linha. Tá? Depois, a gente cria a linha e o rótulo, respectivo label, para cada um deles. Então, para cada ticker que eu tiver lá no nosso data frame de retornos acumulados, nas suas respectivas colunas, a gente pega só o nome, limpa o ponto SA que talvez tenha aqui, entendeu? Pega só esse cara. Depois a gente pega as cores do cor ativos. Depois a gente inicializa a linha com um plot no eixo. Depois a gente pega e inicializa o label. E depois a gente faz um append. Então o que ele vai fazer? Eu percorro todos os tickers e para cada ticker que eu percorri, eu vou adicionar uma linha. Então, lembra no Canva que a gente inicializou aqui em cima, ou seja, no quadro branco que a gente inicializou do código do Matplotlib nessa linha, a gente vai rodar todos os tickers com esse laço for e adicionando as linhas. Então, imagina que você pegasse ali aquele papel transparente de fazer desenho, de fazer mapa, e você colocasse um em cima do outro na sua tela. Só que cada um dessas folhas transparentes, ela conterá o gráfico de linha do seu respectivo ativo, acompanhada do label em si. E você dá um append justamente para como se você estivesse colocando uma folha em cima do outro. É assim que funciona. Depois a gente dá aqui um limite para o eixo X, que a gente vai do zero, que é o primeiro, até o último carinha, que é o comprimento do retorno acumulado. Depois, no limite do eixo Y, a gente pega o máximo e o mínimo, ou seja, pega o mínimo dos retornos acumulados, tá?
e ainda subtrai 10, porque já está multiplicado por 100, e a gente pega o máximo do retorno acumulado e ainda adiciona 10. O que que faz? Você vai criar um eixo Y com um espaço, para não ficar a linha tocando sempre o máximo ou a linha tocando aqui sempre o mínimo. Você deixa um espacinho em branco para ficar elegante. Coloco aqui um título, dou o nome do eixo X, dou o nome do eixo Y, coloco a legenda, tá? Coloco uma gradezinha no gráfico, só para dar uma orientação. Coloco a assinatura que você quiser, no caso aqui é o meu site. Depois eu tenho que inicializar, então eu crio uma função chamada de init, inicialização, pode ser qualquer nome, onde eu inicializo que para cada linha, em todas as linhas que eu tiver aqui em cima, eu inicialize uma coordenada em branco. Estou inicializando. Então, eu estou falando, olha, você vai começar em branco e aí você vai receber uma informação para desenhar o gráfico. Seja a linha e seja o label. Lembra que o label é o nome do ticker que vai acompanhar o desenho. E depois, como esse cara aqui, né, vai ser concatenado, porque todos os elementos vão ser animados, eu retorno a soma, entre aspas, deles. Depois tem a função animação. Então, eu crio aqui uma função que eu chamei de animate, animar, tá? Que ela recebe um parâmetro i. E para cada ticker que eu tiver, eu vou plotar esses caras. Só que interagindo, frame por frame. Então, dia 1, dia 2, cada frame aqui, dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, tantos quantos dias eu tiver no meu intervalo de tempo aqui. Então, ele fica nesse loop para ele pegar, ele desenha o gráfico com um dia. Depois ele desenha o gráfico de novo com 2 dias. Justamente como o animador da Disney faz. O cara do Thundercats faz. Qualquer um. Tom e Jerry, né? O Hanna-Barbera, todos eles. Fazia frame por frame. Você está fazendo um por um aqui. Então, é isso que está fazendo. Depois, tá? Você chama o Func Animation do Animation do do Matplotlib. E aí você passa a sua figura que você criou, a sua função Animate, a sua função de inicialização, a quantidade de frames, que é o tamanho dos retornos acumulados, o intervalo de frames entre cada, né, o intervalo entre cada frame. Então aqui, você que joga, esse 50 equivale a 50 milissegundos, que vai ser 20 frames por segundo, que é a velocidade da animação. Tá? A gente coloca esse parâmetro bleed igual a verdadeiro, igual a true, tá? Para deixar a renderização mais otimizada e deixa a animação mais leve, mais suave. E não repito, tá? Tem um início e tem um fim. Ela roda uma vez e para. Esse cara aqui recebe, né, o animation function, é um objeto N. Esse objeto eu dou um ponto save, tá? ffmpeg, que é o framework de vídeo, tá? Força esse cara a ser 30 frames por segundo com 200 de dpi de resolução, fecho a animação, não esqueça de fechar a animação, depois eu dou um print para dizer que foi rápido. Esse carinha aqui roda, né? Em 23 segundos, é uma coisa muito simples e dá exatamente aquele gráfico de linhas que nós fomos. Então vamos rodar aqui de novo, só para vocês verem que o código funciona corretamente. O computador está com um monte de coisa aberta, talvez leve às vezes um segundo a mais, alguma coisa a menos. Mas aqui está. A partir disso, agora a sua criatividade, literalmente, ela é o limite para aquilo que você queira fazer. Tá? Isso daqui é tudo. Olha, levou 1 minuto a mais, porque eu gravo os vídeos com o OBS. Tá? Então o OBS está usando o hardware da máquina para um monte de coisa. E aqui tinha levado 23 segundos, levou 38 só por causa disso. Mas vamos abrir aqui de novo. Não posso esquecer de minimizar o VS Code. Aí a gente vai pegar ali o Line Erase, que foi criado agora. Abrimos, passamos, e esse cara você já viu, né? E aqui agora, ó, você se diverte. Olha que legal. Óbvio que 10 é muito, né? Fica mais bonito até se você pegar só as coisas do interesse. Mas é legal demais fazer isso daqui, né? 10 segundinhos, gráfico feito. E é legal que ele ainda para aqui, ó, logo depois,
né? Então, do Canva geral aqui do gráfico, então você consegue ver certinho cada um dos ativos. E a Bova 11, por exemplo, está no 0 a 0, né? Vale está no negativo. Então, VEG, Bitcoin, uma galerinha aqui tá com um retorninho decente desde janeiro do ano passado. Beleza, meus queridos? Espero que essa aula tenha sido útil, tenha sido divertida. Lembrando que você pode se tornar meu aluno no Outspoken Marketing na prática, é só entrar no link que está aqui embaixo e a gente se vê numa próxima aula, meus queridos. Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.